Conosco, Arthur Igreja, ele é especialista em tecnologia e segurança digital e nós vamos entrevistá-lo principalmente sobre essa guerra híbrida, né, que acontece lá na Ucrânia, na Rússia e que são milhares de dólares envolvidos. Arthur, muito bem-vindo, bom dia para você. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Pois tá certo. Arthur, vamos lá. Antes da própria guerra, lá na própria batalha, né, em terra, nós já estávamos vendo uma guerra híbrida em que meios, sites já estavam sendo derrubados e a gente diz também que é uma guerra do terror. Explica para os nossos ouvintes como que essa guerra cibernética ela pode influenciar um resultado ou acabar prejudicando um país. Bom, é só imaginar o que acontece aí com a nossa vida, com as empresas, com os órgãos, quando nós temos um apagão de sistemas, né? Então, citando aqui aquele apagão em outubro, quando o WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram algumas horas fora, né? Quer dizer, muita gente reportou que ficou sem fazer negócios naquele momento, né? Que ficou sem trabalhar. Então, o que aconteceu é que antes mesmo da invasão começar propriamente, o que acontece é que nós já tínhamos um ataque por parte de hackers russos desestabilizando os sistemas ucranianos. Então, essa é uma nova fronteira da guerra. Nos últimos anos já se falava muito sobre isso, que as próximas guerras seriam, acima de tudo, guerras cibernéticas. E o que nós estamos presenciando aqui talvez seja o primeiro conflito com essa característica. Então, antes de qualquer tanque, qualquer avião, nós já tínhamos os hackers russos, e lembrando que a Rússia é uma potência quando o assunto são os hackers. Então, eles são muito ativos, causam estragos aí pelo mundo inteiro, em empresas, em órgãos governamentais, e foi isso que aconteceu. E daí nós tivemos os ucranianos tentando se defender, tentando reagir, inclusive a participação de grupos independentes, como foi o caso do Anonymous, que logo depois da invasão tirou do ar, por exemplo, sites russos como o próprio site do Kremlin. Bom, assim, nós sabemos de todos os danos, inclusive tivemos aqui uma invasão no Ministério da Saúde, no Supremo, acho que no STJ também, né, e tudo mais. Mas assim, o quanto os governos podem fazer para poder reduzir esse tipo de ataque? Ou a única forma é o próprio governo investir em segurança, sei lá, sabe? Mas Eu vou acrescentar, Arthur, perguntando o quanto que os países estão vulneráveis em relação à Rússia. Como você bem disse, a Rússia aí é uma potência nessa questão de ataques hackers e dessa guerra, dessa questão cibernética, né? Ou os demais países também estão desenvolvendo as suas equipes e as suas proteções, a sua política de segurança? Bom, os países estão vulneráveis. Nós temos países mais preparados e outros menos preparados. Então, logo antes da invasão, já havia um comunicado por parte do FBI nos Estados Unidos dizendo que isso poderia acontecer, porque afinal de contas nós temos que lembrar que a internet ela é toda entrelaçada, ela não tem as divisas geográficas do mundo físico. Então, quer dizer, para um hacker russo derrubar um site ucraniano, esse site pode estar num servidor americano. Isso pode prejudicar uma empresa americana e também uma empresa brasileira que porventura está hospedada lá. Então, o mundo da internet ele é mais complexo do que o mundo físico. E aí, o que acontece em relação à vulnerabilidade? Bom, o caso do Ministério da Saúde, ele ilustra isso bem, né? Porque nós demoramos muito tempo para voltar a ter esses serviços. Então, por aí só fica o diagnóstico do tamanho da fragilidade. Porque, normalmente, o que as empresas fazem? Elas têm camadas de proteção para detectar determinados tráfegos, determinados tipos de invasão, elas têm backup, elas têm estratégias para fazer a contingência e o restabelecimento dos seus serviços. Não foi o que aconteceu com o Ministério da Saúde. Então, a demora em conseguir voltar ao serviço demonstra o tamanho da fragilidade em termos de o que fazer caso isso aconteça. E o fato é que vai acontecer, porque são empresas, são entidades muito visadas.
E aí, falando sobre o que os governos poderiam, na verdade, o que eles podem fazer, primeiro, colocar isso na agenda estratégica e fazer os investimentos necessários, porque tem tecnologia para pelo menos ajudar a blindar, né? Só que é importante que isso seja reconhecido. E aí no Brasil a impressão que fica é que as ações elas são muito reativas, ou seja, quando algo dá errado, você vê algumas equipes entrando em operação para tentar fazer algo a respeito. Mas nós não vemos tantas medidas de precaução, de proteção. Sabe, você falou, né, sobre a questão do Kremlin, que o Anonymous entrou no próprio Kremlin, sendo que a Rússia está entre aí os países mais bem preparados, né, ou pelo menos que tem os principais grupos aí que atacam os sistemas de todo mundo. Se aconteceu isso no Kremlin, às vezes eu tenho a sensação de que ninguém está protegido. Porque se rolou lá, Arthur... mas são assuntos, aí são dimensões diferentes. Nós estamos falando de hackers, que normalmente são grupos distribuídos independentes. Nós estamos falando o equivalente aqui a quadrilhas. Uhum. Nós estamos falando de bandidos. E o Kremlin, nós estamos falando do governo russo. Sim. Então, você pode ter um país, e mais uma vez, infelizmente eu vou usar o Brasil como exemplo aqui, você pode ter muitas quadrilhas altamente armadas e preparadas, e você pode ter um sistema de defesa muito despreparado. Então, são dimensões que eu diria que são bem distintas. Recentemente, nós tivemos uma empresa que sofreu um ataque e aí acabou... Lojas Americanas, pelo amor. E ela acabou aí tendo que suspender as vendas e tal. E eu também, uma vez, entrevistei um especialista, ele disse que as empresas já estão investindo, as empresas privadas, alguns milhares ou bilhões para poder proteger esse sistema delas, justamente para não ficar vulnerável. Você acha que o Brasil, os empresários brasileiros já acordaram para essa realidade e têm, de fato, trabalhado com isso de uma forma mais profissional? Isso está crescendo, as empresas de fato estão investindo cada vez mais, até em virtude desses tristes exemplos. Então, aqui no Brasil nós temos dois elementos que estão levando as empresas a se conscientizar mais. Esses ataques que deixaram indústrias, varejistas, enfim, várias empresas nos últimos meses com os seus serviços indisponíveis por vários dias, causando aí prejuízos multimilionários, sem falar na perda de valor de mercado na Bolsa de Valores, porque aí fica evidente para o mercado que a empresa tem uma fragilidade. Mas, além disso, nós temos que lembrar aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que ela tem pesadas multas caso a empresa sofra um ataque, por exemplo, ela não torne isso público, ou se ela sofrer um vazamento de dados, porque, afinal de contas, o vazamento de dados é quando os crackers, né, qual que é a distinção? Cracker é aquele que pede dinheiro, é aquele que está tentando um ganho financeiro, né? Hackers, nós temos todo tipo de hacker. Tem hacker que simplesmente ele está fazendo aquilo pelo desafio. Então ele tira o site da empresa do ar só para mostrar que tecnicamente ele sabe muito, sabe? É como se fosse alguém que é criativamente perverso, né? Então tem também os hackers que fazem o chamado hacktivismo, que eles vão lá e colocam mensagens, né? Então eles estão usando o espaço daquela empresa ou daquele órgão para transmitir a sua mensagem. Mas voltando aqui, o que acontece é que quando acontece um vazamento como esse, pode parecer uma coisa sem maiores consequências, mas recentemente nós tivemos aí uma notícia mostrando que nós tivemos no ano passado 500 mil tentativas de abertura de conta bancária com dados vazados. Então imagina só que a pessoa vai lá fazer uma compra numa loja, preenche um cadastro super extenso, coloca lá os seus dados pessoais, essa loja não cuida bem das informações, alguém consegue essa informação e depois vai lá e abre uma conta, vai tentar conseguir um empréstimo, conseguir um cartão. Então, quer dizer, é muito grave, é um assunto extremamente grave e é por isso que as empresas estão acordando para isso, mesmo que de forma tardia, para a importância da proteção dos dados. O Arthur, pode dizer. Você fala sobre isso, né? E me vem à cabeça os bancos digitais. Os bancos digitais, eles têm investido o suficiente, na sua opinião, eu não sei se você tem informação acerca disso, para poder, além de proteger os dados, não permitir que quem rouba esses dados
abram contas que vão servir aí para laranjas, para esses ladrões via Pix e tudo mais? Mais uma vez, nós temos uma variedade, né? Nós temos que lembrar, para tranquilizar a população, o Brasil é referência em termos de segurança e tecnologia bancária. Então, o Brasil se destaca sempre nesse aspecto, mas o que acontece é que nós tínhamos, até muito pouco tempo atrás, uma concentração gigantesca. Então, nós tínhamos basicamente 5 instituições que dominavam o mercado, praticando taxas por muitos consideradas abusivas, né? E o Brasil sempre teve um dos maiores juros reais e taxas bancárias cobradas da população. Então, o que nós tivemos nos últimos anos foi uma proliferação de novos entrantes, de bancos digitais, de cooperativas de crédito. E aí o que nós temos são empresas que têm um nível de segurança muito alto e outras que passaram por problemas. Então, mais uma vez, mais do que a gente classificar como se os bancos digitais são seguros ou não, eu te diria que tem banco digital que é tão seguro quanto qualquer outra instituição e tem outros que não são tão seguros quanto. Por isso que é muito importante que, antes da gente falar, cooperativa de crédito é segura, banco digital ou o próprio banco, temos que lembrar que recentemente nós tivemos um desses 5 maiores bancos aqui no Brasil também passando por um problema complexo aí do ponto de vista de operação. Então, acho que as pessoas elas precisam estar muito atentas e pesquisar sobre com qual empresa ela quer fazer negócios. Mais uma vez, tem empresas muito seguras e outras que têm um histórico de problemas, né? Então, é importante a pessoa, hoje, não é só taxa, não é só qual aplicativo é o mais simpático ou qual cartão é mais bonito. A pessoa também tem que colocar aí na sua lista de itens para tomar a decisão se essa empresa tem um bom histórico de segurança. Agora, Arthur, são 10h53, nós estamos entrevistando Arthur Igreja, especialista nessa questão, em tecnologia e segurança digital. E eu estou com um ouvinte aqui, o Edvalmir, ele está realmente lembrando, né? Ele disse assim, olha, o mês passado o Banco Itaú teve um problema de os correntistas ficarem em polvorosa porque o saldo sumiu, etc, etc. O banco resolveu o problema e informou que houve uma indisponibilidade. A pergunta é, será que o banco falou a verdade ou foi um ataque? Eu te diria que eu tendo a acreditar que foi um problema interno, tá? Porque, como eu falei, em caso de ataque, a empresa, através da LGPD, ela tem a responsabilidade de reportar isso. Então, eu não consigo imaginar que uma empresa com nível de governança, especialmente nível de governança de tecnologia do Itaú, faria isso. Por outro lado, nós temos que lembrar que, em muitos casos, esses casos eles vêm a público com um certo atraso. Então, isso aconteceu, por exemplo, no caso dos vazamentos de chaves Pix, que aconteceram no final do ano, e o Banco Central só reportou isso 90 dias depois, quando o assunto estava plenamente resolvido e quando eles consideravam que já era seguro falar sobre o assunto. Então, nesse momento, eu tendo a acreditar que foi, de fato, uma falha interna, isso pode acontecer, atualização de software, atualização de servidores, uma indisponibilidade momentânea. Nós temos que lembrar que nós nos acostumamos a ficar com essa sensação de que a tecnologia ela simplesmente não falha nunca, ela é muito precisa, mas de tempos em tempos nós podemos ter problema. Mas ao que tudo indica, sim, o Itaú contornou a situação. Agora, Arthur, mudando um pouquinho assim, de assunto, mas ainda no assunto, né? Vamos falar um pouco das urnas eletrônicas. Não sei se você pode falar sobre isso, mas eu acho que dá. Nós temos aqui no Brasil uma batalha mesmo em relação a essa questão da segurança das urnas eletrônicas, a possibilidade de sofrer uma adulteração de dados, dizendo que o processo eleitoral não é seguro. Primeiro, eu gostaria que você nos dissesse, se for possível, obviamente, as urnas eletrônicas são seguras ou não são? E o sistema do Tribunal Superior Eleitoral é um sistema seguro? Pode sofrer ataques? Há sempre uma preocupação, quando tem eleições, de que o sistema seja vulnerável. Bom, vamos lá. Eu acho que como esse assunto é espinhoso, ele é um assunto polêmico, e eu acho que, como qualquer assunto, a coisa que ajuda muito, antes das pessoas formarem uma opinião,
elas se informarem a respeito do assunto. Então, só o primeiro alerta que eu queria fazer tem muita gente que gratuitamente fala: ah, mas eu ouvi falar, então, ah, mas eu recebi isso daqui. E aí é importante mergulhar nesse assunto. Então, eu vou começar aqui por algumas frases. O sistema eleitoral brasileiro não é auditável. Qualquer pessoa que fala isso simplesmente nunca entrou no site do TSE, não leu como é que funciona o processo de auditoria, e aí fica extremamente fácil emitir uma opinião como essa, né? Então, eu só estou chamando a atenção que hoje, uma coisa que acontece com as redes sociais, com a internet, as pessoas elas formulam opiniões com muita velocidade, com muita pouca profundidade, né? Ou seja, elas não leram sobre aquilo, elas não foram ver como é que funciona. Então, por exemplo, essa polêmica, né, suposta polêmica da não capacidade de ser auditado. As urnas brasileiras são plenamente auditadas. Então, para quem tem dúvidas sobre isso, eu convido que a pessoa entre lá, leia todo o processo, acompanhe. Inclusive, ele é transmitido pelo YouTube, então você pode acompanhar o processo de como é que as urnas são amostradas e testadas, como é que o software é divulgado. E o fato das urnas poderem ser atacadas, acho que tem outros 2 pontos importantes. Primeiro, qualquer sistema será atacado. O ponto não é se ele vai ser atacado. A questão é se consegue se proteger, né? Então, essa é a diferença. Só para você ter ideia, quando você compra um smartphone e você coloca o chip nele, em menos de 5 minutos, estatisticamente, ele vai sofrer o primeiro ataque. Então, a questão não é o ataque. A questão é se o sistema é robusto o suficiente para sobreviver a esse ataque. E até por isso que o Tribunal Eleitoral no Brasil, ele faz o quê? Ele faz concursos com hackers para que eles tentem atacar a urna, para que eles tentem mostrar uma forma, no momento em que os dados são transmitidos, que eles conseguiriam alterar esses dados. E até hoje, absolutamente nenhum grupo conseguiu fazer isso. Então, o software ele é público, ele é disponível, e é por isso que é muito importante que a população se informe antes de emitir opiniões. E só para fechar esse assunto, tem um outro aspecto importante. Quando, por vezes, circulam esses memes, né, essas figurinhas falando o seguinte: ah, a NASA já sofreu ataque, a Microsoft já sofreu ataque. Você acha que a urna não é atacada? Não, por uma distinção bastante grande. A urna eletrônica do Brasil, ela não se conecta com a internet. Então, a diferença da NASA, da Microsoft e da urna é que a urna eletrônica ela é parecida com a sua torradeira e com a sua geladeira. Elas nunca serão atacadas porque elas não estão na internet. Então, é muito importante também. A urna ela está mais parecida com uma tesoura e uma enxada do que com a NASA e a Microsoft. Os dados, eles são extraídos, todo mundo que já foi voluntário em eleição, assim como eu, que já trabalhou por várias vezes, você acompanha o processo e vê que os dados, eles são impressos no final, e você tem que levar esses dados e eles são aí sim transmitidos. Se eles poderiam sofrer ataque nesse momento da transmissão, sem dúvida, mas volto a dizer, o sistema, a cada ciclo eleitoral, ele é testado, ele é validado e esse processo é público. Então, acho que é muito importante que a população busque essas informações e aí sim as pessoas vão ficar um pouco mais tranquilas e seguras a respeito da eleição. E o que acontece com o processo eleitoral brasileiro também, que muitas vezes falam: puxa, mas na Inglaterra é com papel, nos Estados Unidos é com papel, e aí parece que é um pouco de, sabe, complexo de vira-lata, parece que quando o Brasil dá um passo adiante, ele se arrepende. Ok, Bom, eu quero agradecer a entrevista do Arthur Igreja, especialista em tecnologia e segurança digital. Muito obrigada por ter nos recebido. Ele era para ter vindo antes, mas ele estava viajando com a agenda fora. Você está fora ou você está no Brasil? Não, agora eu estou no Brasil, estou de volta. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Arthur? Obrigado, até a próxima.